Então, vamos a mais um vídeo aqui no canal, né? Falando sobre Flamengo e ainda falando sobre tática, né? Sobre Felipe Luiz. Eu tenho analisado muito as convicções e as opções táticas que ele faz, técnicas também. E eu tenho uma conclusão sobre o comportamento de Felipe Luiz como treinador. Eu acho que o Felipe Luiz ele é sim um treinador promissor. Eu já falei isso outras vezes com amigos próximos. E eu acredito muito no potencial dele, não sei se aqui no futebol sul-americano, mas lá fora. Eu acho que ele teria mais liberdade criativa e eu acredito que ele teria mais liberdade criativa, mais liberdade também de inovar no futebol se ele fosse para fora do país. Eu não sou um grande defensor do trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, por mais que eu entenda o Felipe Luiz como um treinador promissor e que pode contribuir muito para o Flamengo no longo prazo. Porque, primeiro, que aqui no Brasil a gente não tem paciência, a gente é resultadista ao extremo. A torcida do Flamengo é muito impaciente. Eu me incluo nisso, porque eu, como flamenguista, me considero também muito impaciente, muito resultadista. A gente sempre vai estar questionando, sempre vai estar se queixando, sempre vai estar dizendo se está legal ou não o trabalho daquele treinador. E isso faz parte do DNA, não só da torcida do Flamengo, mas do DNA do torcedor brasileiro de modo geral. Eu acredito que, inclusive, não só um recorte do Brasil, mas no futebol sul-americano, a gente tem muito esse comportamento, essa conduta de achar que o trabalho está inadequado e o treinador fica muitas vezes numa situação delicada dentro do clube, porque ele fica ali tentando equilibrar pratos, né? Girar pratos. Ele tenta, sei lá, manter um bom relacionamento com o elenco, ele tenta manter um bom relacionamento com a comissão dele, ele tenta manter um bom relacionamento com a diretoria e com o torcedor, sobretudo. Muitas vezes os treinadores aqui no Brasil eles precisam bancar decisões que são muito difíceis de serem sustentadas a longo prazo. Eu acredito que a própria diretoria ela sucumbe à pressão dos clubes. E não é diferente com o Flamengo. E eu vejo que o Felipe Luiz ele é um cara que se enquadra hoje nesse cenário. Acho o Felipe Luiz um treinador muito interessante. Dos treinadores brasileiros, ele é o melhor. E dessa geração de treinadores aqui no futebol sul-americano, com certeza ele é o mais promissor. A gente já teve aí anos atrás outros treinadores aí do futebol sul-americano que realmente pareciam entregar ali uma experiência tática para os seus times muito interessante, como é o caso do BKSS, no futebol argentino, que inclusive ele lembra muito o Felipe Luiz, né? A gente brinca que é o Felipe Luiz argentino. A gente tem aí o caso do Zubeldia, que hoje é técnico do Fluminense, teve uma passagem inicialmente boa pelo São Paulo, mas depois foi decaindo. Então eu acredito muito em treinadores promissores no futebol sul-americano, mas que eles se amoldam muito ao padrão do futebol praticado no futebol sul-americano, no nosso continente. Lá fora, eu não sei. Já eu acho que o Felipe Luiz ele faz um caminho inverso. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que ele é um treinador de visão e de mentalidade europeia no futebol brasileiro. E isso gera problemas, gera gargalos, porque o nosso futebol ele ainda é muito limitado para acompanhar o senso ético, tecnocrata e pragmático que o Felipe Luiz tenta trazer para cá. Eu acredito que quem se deu muito bem no futebol brasileiro, entendeu rápido como funcionam as coisas aqui, foram os portugueses. Jorge Jesus no seu tempo, pelo Flamengo, e atualmente Abel Ferreira, que está no Palmeiras há 5 anos. E ele tem um trabalho sólido, um trabalho mais consolidado em função justamente dele compreender como funciona o futebol aqui. Até hoje gera um estranhamento, porque ele é aquele cara que vira e mexe reclamando de alguma coisa, e geralmente é da arbitragem e da agenda. Quem consegue se amoldar ao futebol brasileiro rápido, ao futebol sul-americano, vou generalizar, rápido, consegue ter mais êxito dentro da sua proposta de trabalho. Porque a sua metodologia de trabalho como treinador vai se basear justamente no comportamento dos adversários, dos outros times aqui, certo? E se você chega no jogo, você tem que considerar as nuances daquele jogo. Eu não sei como funciona na Europa na aplicação disso, mas pelo que eu vejo no futebol europeu, pode ser invariável. Não significa que você tenha que ser refém de um sistema só. Você pode ter outros sistemas, você pode atacar de outras formas, você pode trabalhar de outras maneiras, achar outros meios de vencer, mas eu vejo que existe um cenário mais propício para que você defenda um esquema só. Já no Brasil, não vejo dessa maneira. Eu vejo que você tem que se adaptar à realidade do seu adversário e à realidade do jogo. Porque a arbitragem aqui no Brasil, ela toma o protagonismo do jogo para ela. Muitas vezes ela interfere em lances que podem definir os rumos de um campeonato e pode definir o resultado do campeonato. O Palmeiras pode ser campeão porque teve um jogo contra o São Paulo em que o Palmeiras ganhou a partida com ajuda, com o benefício dos erros de arbitragem a seu favor, entendeu? Então existe esse componente ainda para você considerar. Além de viagens e tudo mais, que é normal dentro do panorama futebolístico e é normal dentro de qualquer competição, né, que você faça, você vai ter que viajar para enfrentar um adversário, do mesmo jeito que ele vai viajar em algum momento para te enfrentar, a gente também tem essa outra nuance, que é a nuance arbitragem. Além do componente arbitragem, tem um componente também adversário, como ele se comporta mediante o jogo, mediante a arbitragem. São várias coisas para você considerar e eu vou elaborar esse tema melhor em próximos vídeos. Mas eu acredito que o trabalho do Felipe Luiz no Brasil é um trabalho que um técnico europeu gostaria de desenvolver, sabe? E de ter tempo para fazer. Eu não sei se a gente vai ter paciência para ele. E eu não sei se ele vai seguir no Flamengo sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro, sendo campeão só do Brasileiro, sendo campeão da Libertadores ou de nenhum, né? Porque pode acontecer também no Flamengo ganhar nada. Eu não sei se ele vai continuar no Flamengo, se ele vai ter força para seguir no Flamengo. Por ele pode querer continuar, mas eu não sei se a diretoria vai mantê-lo porque o torcedor vai cair em cima, vai cobrar.
E o que é natural hoje em dia dentro do futebol é a cobrança. Mas aqui no Brasil, a cobrança que é natural no mundo inteiro é muito pior. Sabe? É bem maior, é bem mais desgastante para o mental do treinador, da comissão técnica dele. E eu vejo que uma dificuldade em comum que os treinadores brasileiros têm é o apego excessivo a um esquema tático. Isso já prejudicou treinadores de renome, como o caso do Tite, que estava treinando o Flamengo e teve toda essa dificuldade com relação a implementar o seu modelo de jogo. Por um tempo deu certo. Até ganhou o Carioca ano passado, né? E jogando muito. Mas chegou um momento que o Flamengo parou de produzir dentro daquele modelo de jogo, porque há um desgaste natural do meio para o fim da temporada em função do calendário, da quantidade de jogos e a disposição do elenco que você tem. Porque por mais que você tenha um elenco robusto, como é o caso de Flamengo e Palmeiras, pode ser que você conte com desfalques. Jogadores machucados, jogadores que podem desfalcar os seus times em função de servir a seleção de seus países. E tanto Flamengo como Palmeiras têm jogadores selecionáveis e esses jogadores estão sujeitos a isso, né? E, enfim, essas são as condições, são as questões. O elenco ele se desgasta, ele se dilui, ele fica enfraquecido ao longo da temporada, manter esse elenco regular ao longo da temporada, ainda mais em campeonato de ponto corrido, que é o caso do brasileiro, em Copa do Brasil e Libertadores da América, que são mata-mata, é muito, muito, muito exaustivo, muito difícil. Exige um trabalho mental muito, muito forte, um trabalho mental que eu não sei se os clubes têm feito com os jogadores, e existe um trabalho físico ainda maior, né? Exige um trabalho físico ainda maior. Então, são essas coisas que precisam ser consideradas na hora de você montar um time, né? Eu não sou treinador de futebol, eu sou só um torcedor, sou talvez muito leigo para poder opinar, mas a minha visão como torcedor e como alguém que acompanha futebol há mais de 20 anos, eu acredito que Felipe Luiz é um treinador promissor, mas ele é um cara pegado a um esquema tático e ele é refém de jogadores técnicos. E esse negócio de ser refém de jogador técnico impede dele ver quem é que realmente pode entregar muito em campo. Às vezes o jogador mais técnico não é aquele que vai te entregar mais, e dificilmente vai ser o cara que resolve o jogo muito rápido, né? Claro que a gente tem as exceções ali do Pedro, do Arrascaeta, que são jogadores técnicos e atletas de alta intensidade, mas a gente também tem jogadores técnicos que não entregam tanto, né? Jogadores, inclusive, que têm uma proposta mais técnica, mas assim, não são, como é o caso do Plata. Então eu vejo que o Felipe Luiz ele é muito apegado aos aspectos técnicos e abre muita mão da tática, sabe? Das variações táticas, das possibilidades de desenvolver métodos melhores para ganhar os jogos que com um esquema só ele não está conseguindo vencer. Então, para mim, essa para mim é a maior dor do Felipe Luiz. É a inabilidade, a incapacidade de dar o braço a torcer, de descer um pouco do ego e entender que nem toda convicção que ele tem vai se provar uma convicção eficiente para o jogo. E que muitas vezes ele vai ter que abrir mão de uma forma que ele acredita ser a melhor para jogar para poder vencer a partida e ser mais contundente. Do jeito que ele fez contra o Palmeiras, eu acho que ele conseguiu ser prudente naquele jogo contra o Palmeiras no segundo turno. Ele entendeu as dificuldades que seria enfrentar o adversário e entendeu como o Flamengo deveria se comportar. Olha, eles têm pressão alta, eles vão vir para cima, a gente tem que suportar. A gente tem que suportar o apavoro deles e revidar dentro da nossa proposta de jogo de ser mais vertical nesse momento. E o Flamengo fez um jogo vertical, foi mais objetivo, foi melhor que o Palmeiras em dados momentos do jogo e venceu a partida. E eu acredito que esse é o parâmetro para o resto dos jogos. É você não jogar com o nome, você tentar ser sério e jogar com seriedade, com sabedoria todos os próximos jogos que tem ainda esse ano. E eu espero que o Felipe Luiz ele consiga perceber, e eu espero que o Felipe Luiz consiga perceber isso da forma mais correta possível, né? Que é avaliar, porque tem uma análise nisso, fazer uma autocrítica. Caramba, eu tô pagando pelos meus erros por eu acreditar muito em tal coisa. Será que essa minha convicção vai me levar em algum lugar? Vai me fazer ganhar a Libertadores da América? Eu acredito que esse é o momento de reavaliar as convicções e alinhar as expectativas ao trabalho. Entendeu? Tentar fazer uma coisa mais assertiva no que diz respeito a não ser refém taticamente de um esquema só. Diversificar, variar isso. O Flamengo hoje é um time previsível. O Flamengo é um time previsível. Qualquer time que se aplique a estudar o Flamengo consegue neutralizar o Flamengo e tentar jogar nos erros do Flamengo. Forçar erros no Flamengo, que é um time que praticamente não erra, mas pode acontecer, porque o Flamengo ele é refém de uma tática, de um esquema tático apenas. Entendeu? Esse esquema que o Felipe Luiz usa é um esquema bom, mas ele é um esquema só. E todo mundo começa a observar o Flamengo jogando dessa forma e acredita que pode vencer o Flamengo, mesmo que o Flamengo jogue dessa forma. E é isso, essa é a minha avaliação. Eu acredito que o Felipe Luiz é um treinador muito interessante, é promissor, mas talvez ele não seja o cara para o momento no futebol brasileiro. Talvez essa visão que ele tem de jogo, de inovar, de trazer, sei lá, um novo conceito para cá, não seja a missão dele fazer isso. Ou pelo menos não seja hoje a missão dele fazer isso. Talvez ele tenha que ir para fora, ele tenha que aprender, ele tenha que implementar um trabalho num time menor, em escala europeia, e ver no que dá para poder ele tirar suas próprias conclusões e aprender a fazer um bom trabalho dentro dos parâmetros sul-americanos. É isso. Mas, apesar de tudo, o Felipe Luiz tem bons números no Flamengo. O trabalho dele é um trabalho que agrada a diretoria e a maior parte da torcida, eu posso dizer isso. Eu tenho muitos questionamentos ao Felipe Luiz, mas no todo eu acho que ele tem feito um bom trabalho no comando do Flamengo. E é isso, esse é mais um vídeo aqui do canal. Deixa o seu like, compartilha, comenta para dar aquele apoio e vamos por mais.